Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na Band e hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer uma paella campeira. Vou ensinar o passo a passo para vocês e a gente vai começar trabalhando os ingredientes. Tenho aqui as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Então, com os pimentões. O verde, o vermelho e o amarelo. E a gente vai começar então trabalhando com esses pimentões. A maneira mais correta de a gente cortar um pimentão, a gente tira essa base para ele ficar firme na área de trabalho, certo? E com a faca a gente vai então cortar dessa maneira aqui, ó. A gente vai cortando. Olha só. Fácil, fácil. Tranquilo, ficamos só então com a parte das sementes e da base e a gente descarta. Com a faca eu vou retirar essa parte branca aqui, certo? Que é a parte indigesta do pimentão e a gente retira então essa parte dessa maneira. Perfeito. Então aqui eu tenho o pimentão da maneira mais correta de a gente trabalhar. O que eu vou fazer? Com a faca a gente vai cortar em tiras. Então, um dedo na frente, que é o que vai me dar a direção aqui então e evitar que a faca me corte. E dois atrás para dar segurança e segurar o alimento. Com a faca, devagar, a gente vai cortando dessa maneira. A faca faz o trabalho. Olha só. Perfeito. Vou fazer isso com todo o pimentão verde. Porcionado o pimentão verde, então eu vou reservar. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras duas cores do pimentão. Vou repetir então, olha só. Com o pimentão vermelho eu entro com a faca aqui e ela vai descendo dessa maneira. Ó. Assim eu já tiro a membrana, as sementes ficam ali e eu fico só com a parte que eu quero aqui então. Muito fácil. Aqui vou aproveitar, aqui também. Olha só, sobra só as sementes e a parte do talo e as membranas. E agora a gente vai cortar da mesma maneira. Sempre com a pele virada para baixo, a gente vai cortar, fica muito mais fácil, assim você evita de se cortar. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, vamos reservar o pimentão vermelho. Mesma coisa com o pimentão amarelo, mesmo processo aqui de corte. Tiramos a membrana. Cortar da mesma maneira. Reservar o pimentão amarelo. Estamos fazendo uma paella campeira, então uma homenagem ao mês de setembro, o mês farroupilha, então uma receita tradicional, né, do Rio Grande do Sul. E a paella é espanhola, todo mundo conhece a receita da paella valenciana, da marineira, que é feita com frutos do mar. E aqui então uma adaptação para a nossa realidade. Vamos trabalhar com carnes, vamos trabalhar com legumes e as três cores do pimentão são as cores da bandeira do Rio Grande do Sul que a gente vai finalizar a paella de hoje. É uma receita super fácil, é só seguir o passo a passo que a gente vai ensinar por aqui. Então agora, o que a gente vai fazer? Vou ligar aqui. Então eu tenho aqui um disco, porque nem todo mundo tem em casa uma paejeira, tá? Então a gente vai fazer com essa realidade, mas você pode fazer numa frigideira, você pode fazer numa panela, né? Tranquilamente a mesma receita. O disco facilita e tem muita gente que tem um disco em casa, mas uma boa frigideira também resolve o problema.
Vamos começar salteando o pimentão e depois a gente vai reservar ele de novo para ele voltar no fim. Então vou deixar aquecer um pouquinho aqui. Começou a sair fumaça, vou começar com o pimentão amarelo. Fiozinho de azeite de oliva. Vou temperar com sal. Pimenta do reino. Sempre a pimenta do reino moída na hora. E rapidamente a gente vai trabalhar com o pimentão. Eu quero que ele fique al dente, tá? Então realmente é um susto aqui, só para a gente intensificar sabor, e a gente já vai reservar. Se cozinhar demais ele vai ficar molengo e a gente não quer isso. Vamos manter ele com uma certa rigidez. Olha só, chegou nesse ponto aqui, a gente então reserva o pimentão amarelo. Mesma coisa, pimentão verde. Tempera do mesmo jeito, azeite de oliva. Sal. Pimentinha. Pimentão verde prontinho aqui. Vamos reservar também. Vermelho. Sal, pimenta e um azeite de oliva. Última etapa, então, reservar o pimentão vermelho. Primeira parte da receita está feita. Agora a gente vai trabalhar com as carnes. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Vamos lá. Tenho aqui então filé suíno, que eu cortei em cubos. Então a carne suína você pode trabalhar com filé mignon, com o lombo, com o pernil desossado, com a parte suína que você desejar. Uma boa linguiça de qualidade vai trazer sabor para a receita. Tem aqui também frango, que é a coxa e a sobrecoxa desossados, e a coxa e a sobrecoxa tem mais intensidade de sabor que o peito, mas pode ser utilizado o peito aqui. E tenho também aqui um pouco de alcatra que a gente laminou em tirinhas, certo? Que são as carnes que eu vou utilizar na receita. E quando eu falo de carnes, o importante é isso. A gente tem aqui algumas carnes que são mais tradicionais, mais fáceis de encontrar, mas você pode utilizar outras carnes, como a carne ovina, você pode utilizar o charque, né? Você pode fazer também com a sobra do churrasco. Bem interessante. Você corta o salsichão que sobrou, as carnes, uma maneira ótima de aproveitar o que sobra do nosso churrasco. Então, mais uma vez, vou ligar aqui a nossa chama. Então aqui eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez com os pimentões. Vou trabalhar cada uma delas, selar elas e depois reservar, e depois elas voltam para a receita. É a maneira mais fácil para você não errar. Dá para fazer também colocando todas elas, mas é aquilo que a gente já falou várias e várias vezes aqui no programa. A gente quer selar essa carne e não colocar muita quantidade para não cozinhar em vez de dourar e grelhar, ok? Então é importantíssimo isso. Começou a fumaça de novo, vou começar com a linguiça. Uma boa linguiça aqui. Com a colher a gente vai soltando ela, né, e abrindo, deixando ela mais soltinha. Fiozinho de azeite de oliva, bem de leve, porque a linguiça já tem gordura. Agora o tempo de trabalhar ela, deixar ela bem douradinha.
Estamos ficando defumado hoje aqui no Truques de Cozinha. Vamos lá, vamos reservar a linguiça. Olha só, douradinha. Era isso que eu queria. Um aroma maravilhoso. Perfeito. E vai ficando a crosta aqui, né? Essa crosta é toda de sabor. E a gente não vai desperdiçar. Vamos dourar todas as carnes aqui. Reservamos. Vamos lá. Filé suíno, que como eu falei antes, você pode usar lombo ou pernil ou outras carnes, né, suínas que vão muito bem aqui. Um pouquinho de azeite de oliva. O que eu expliquei antes é o seguinte, se eu colocar muita carne aqui, ela vai perder umidade. E ela não vai selar da maneira que ela está selando aqui. Então é bem diferente. Vai surgir essa umidade e a gente vai estar cozinhando. Vai ter um sabor totalmente diferente, menos intensidade. Selando você tem bastante intensidade. Vou temperar essa carne com sal, pimentinha. E a mesma coisa, vamos dourar ela bem douradinha. Carne suína bem douradinha, vou reservar para ela voltar depois para a nossa receita. Eu estou fazendo todos os ingredientes separados porque depois a gente vai fazer a montagem da paella. Então é um caminho bem mais fácil para você não errar a receita. Vamos lá, frango. Então aqui a gente tem a coxa e a sobrecoxa desossadas e porcionadas, a gente cortou em cubinhos. Azeite. Sal e pimenta do reino. Mesmo processo, até que ele fique bem douradinho. Já perdi as contas de quantas vezes eu fiz paella campeira nos acampamentos farroupilhas. É um prato que realmente serve muita gente, é fácil de fazer. Claro, dá um pouquinho de trabalho, leva tempo, mas o resultado é sensacional. Olha só que maravilha, perfeito, reservar. Vamos lá. Vamos reservar então o frango. E vou trabalhar com a última carne, que é a carne bovina. Como eu falei antes, aqui, quando for utilizar a carne bovina, é uma bela opção para você que está no acampamento, está fazendo a sua receita campeira e sobrou churrasco, utilizar as carnes do churrasco para fazer essa maravilha que é a paella. Aproveitar que você está, então, na semana farroupilha, fez o churrasco, sobrou, utiliza a carne do churrasco, que vai dar um resultado maravilhoso. A carne já tem intensidade de sabor, fica bem interessante. Então, as iscas de carne aqui, cortei bem fininha. Vou selar rapidamente. Pimentinha. Fiozinho de azeite. O importante aqui é que quando desaparecer essa parte mais vermelhinha, a gente já reserva. E daí a gente selou ela, vai manter a umidade e vai ficar macia.
Se eu passar demais, eu tenho que dar cozimento depois. Então a gente vai reservar e essa carne é a última que vai entrar na receita. Desligo a chama e reservo. Bem rapidinho, vocês viram? Vamos começar a trabalhar com a base então. Tenho aqui cebola e alho. Então vou laminar o alho bem fininho. Quem gosta ele bem picadinho também pode ser bem picadinho, tá? Mas o que eu vou cortar de uma maneira mais rústica. Alho não pode faltar nessa receita. Mas se você não gosta, a gente fala sempre, né? Não utilize. Vamos reservar as lâminas de alho. Cebola, corta ao meio. Vamos cortar a cebola bem fininha. Cebola porcionada. Liguei a chama de novo, vou deixar aquecer bem o disco. E a gente vai começar com a cebola. Fio de azeite de oliva. Reparem que a crosta de sabor está aqui e agora nós vamos retirar ela com a cebola. O sabor da carne vai soltar do fundo do nosso disco, passar para a cebola e a gente começa esse trabalho, essa alquimia e vai cozinhando devagarinho, com paciência. Olha só, esse barulho é maravilhoso, né? Cebola dourando, o aroma mais interessante da cozinha. Olha só. Pitadinha de sal e pimenta do reino. Vamos trabalhar a cebola. Olha aqui o fundo, ó, deixando já ela mais douradinha, o sabor todo passando para cá. Alho, olha só. Então a gente está trabalhando com bastante alho aqui. Então a cebola, o alho, vamos começar a trabalhar então o alho aqui também. Cebola douradinha. Vamos entrar com as carnes. O frango. O filé suíno. A linguiça. Olha só, pessoal, que maravilha isso! Imagina todos esses ingredientes se misturando, a intensidade de sabor que a gente vai ter. Cada carne soltando um pouquinho desse sabor. Enquanto a carne está dourando, olha só, tem aqui tomates secos, alcaparras e ervilha fresca. Vou pegar o tomate seco e vou cortar ele em lâminas. Cortar em julienne, em tirinhas, ó. Tá? Bem fácil. E aqui entra a criatividade. Então eu estou usando esses ingredientes, mas você pode substituir, abrir a geladeira e ver o que você gosta. Mas o tomate seco fica bem interessante. A alcaparra vem com sabor salgado, intenso. A ervilha que não pode faltar numa paella. Aí você pode, eu estou usando o tomate seco aqui, você pode usar o tomate natural. Olha só, aqui eu tenho o óleo que vem o tomate seco. Eu vou utilizar esse óleo aqui e todo o sabor do tomate seco. E agora, olha só, vou colocar esse tomate lindo na receita. Organizei minha área de trabalho, lavei minhas mãos e vamos dar continuidade aqui. Olha o tomate seco, que espetáculo que está ficando isso. Vou acrescentar as alcaparras. E já criou uma crosta no fundo da panela. Essa crosta é importantíssima. Perfeito. Importante, estou usando a alcaparra. Lembrem-se que a alcaparra vem na salmoura. Então você tira do vidrinho, bota num potinho e coloca água, né, para lá perder um pouco dessa salmoura. E aí você pode trabalhar com tranquilidade. Às vezes acontece que você está fazendo uma receita e você utilizar a alcaparra e não tirar da salmoura, ela vem com muita intensidade de sal e você acaba perdendo a receita que foi feita, né? Viram que a carne está indo aqui, né? A carne bovina, tá? Que é uma alcatra que a gente está utilizando. Ela vai entrar só no fim, justamente porque ela foi selada
e ela não pode cozinhar por muito tempo, então ela entra na finalização da receita. Deixa aqui reservado para no fim ela entrar. Não esqueci dela. Olha só, pessoal, tem aqui um bom caldo de carne, mas você pode fazer o mesmo trabalho que eu vou fazer com água, tranquilamente. Mas é claro que se a gente tem um caldo, a gente vai colocar muito mais sabor na receita, certo? Olha só, o fundo, eu deixei aqui, ó, o fundo da paejeira tá com a crosta. Eu vou então, com o caldo, deglaçar esse fundo. Olha o sabor aqui, ó, certo? Com a colher eu ajudo a retirar esse sabor. Essa crosta volta para a receita, a gente não desperdiça isso. Tem gente que faz um bife e aquela crostinha joga fora. Não, ali está todo o sabor. Você grelha a carne, reserva quando ela estiver pronta e aí você, com um pouquinho de água ou caldo, deglaça aquele fundo, você tem um molho perfeito para você largar por cima do seu bife, do seu grelhado. Tá? Muito bem. Paeja, arroz, né? Então aqui a gente vai acrescentar o arroz, tostar um pouquinho do grão para ele ficar mais soltinho. Agora que eu dei uma tostadinha no grão, vou acrescentar caldo e agora o trabalho é esse, é ir mexendo e acrescentando caldo até o arroz cozinhar. Diferente do risoto, eu acrescentei um pouco mais de caldo, tá? Pra a gente não precisar ficar mexendo toda hora, não precisa, certo? Não é o caso aqui. Então a gente limpa bem as bordas. E sempre vamos mantendo a umidade até que o arroz cozinhe. Então, até que você prove e o arroz esteja como você gosta. Bem tranquilo, né? Super fácil. O arroz está começando a crescer aqui, olha só. Chegou a hora de a gente colocar as ervilhas. Ervilha fresca. Faz parte da paeja. E a paeja tem isso, né? Vou acrescentar mais caldo. E a história da paeja é a seguinte, né? Começou nos campos, então o pessoal plantava, iam juntando no final do dia ou antes do almoço, os ingredientes, cada um entrava com um pouquinho e juntavam tudo num prato só. Depois essa receita migrou para o porto, onde chegavam os peixes, onde comercializavam carnes e outros ingredientes. E isso tudo foi se juntando. No final do dia, o pessoal juntava tudo e era a refeição que eles tinham. Então uma paejeira grande servia muita gente e cada um contribuía com um pouquinho de cada ingrediente. Aqui a gente está representando então uma homenagem ao Rio Grande do Sul, né, fazendo a paeja campeira com carnes. Então diferente, a gente botou o nome de paeja, porque ela é feita na paejeira da mesma maneira que é feita na Espanha. E aqui a gente usou alguns ingredientes e você pode usar outros. Agora a gente vai deixar cozinhar o arroz para a gente fazer a finalização, que é o grande detalhe, enfeitar a paeja. A paeja tem aquele tom amarelo, né? Porque vai açafrão. O açafrão é o estigma de uma flor, é uma das especiarias mais caras do mundo e é utilizada tradicionalmente na paeja. No Brasil, a gente tem o açafrão da terra, que é a cúrcuma, que é esse pozinho amarelo. Você pode acrescentar, vai dar aquele tom amarelado na receita. Eu vou mudar um pouquinho, eu vou utilizar o shoyu, certo? Por isso eu fui sutil no sal, eu vou acrescentar o shoyu que vai dar uma outra tonalidade e vai intensificar sabor. Olha só, se você quiser utilizar o açafrão e dar aquela coloração amarelinha, também vale. Tá aí a dica. Vou cortar aqui cebola verde, então bem fininha. Já estamos seguindo para a finalização da receita. Vamos colocar então a cebola verde. Então sempre tem que ter cuidado com o fundo, a gente vai mexendo e vendo se está pegando no fundo. Se está pegando no fundo, a gente coloca um pouco mais de caldo ou água.
Agora eu vou entrar então com a carne, foi selada e ela entra agora no final para não ficar rígida. Esse é um truque de cozinha bem importante. Muito bem, pessoal, chegamos então na finalização da receita. Olha só que maravilha que está isso aqui. Agora eu tenho aqui azeitonas, mini milho, pimenta biquinho amarela, pimenta biquinho vermelha e ovos de codorna. Esses são os ingredientes que eu vou finalizar a paella. Então vamos começar a montagem da paella pelos pimentões que a gente trabalhou no primeiro bloco, a gente salteou eles, as 3 cores da bandeira do Rio Grande do Sul estão aqui. Vamos começar a montagem da nossa paella? Vocês lembram do pimentão que a gente salteou no primeiro bloco? Então eu vou fazer aqui no meio as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, o vermelho, e o amarelo. Vou virar para vocês então que é dessa maneira, o verde, o vermelho e o amarelo. Para representar o brasão, a gente vai usar aqui então uns ovinhos de codorna, azeitonas, pimenta biquinho. Vou colocar os mini milho e a gente vai colocando dessa maneira. Vou colocar também umas azeitonas. E aí na decoração você usa a sua criatividade, né? A pimenta biquinho, ela é bem aromática, ela não tem intensidade, né, de picância. Então você pode utilizar tranquilamente. Vou usar também a vermelha. Vou cortar aqui uma salsa fresquinha. E vou finalizar então com a salsa. E para finalizar, um bom azeite de oliva extra virgem. Tá aqui então, paella campeira, uma homenagem do Truques de Cozinha à Semana Farroupilha, ao povo gaúcho. Uma bela pedida que você pode fazer para bastante gente, rende bastante, mas também você pode fazer uma porção reduzida numa frigideira. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.